Salve galera do GravaCast, aqui o Anderson Melo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um GravaCast, o podcast semanal para você curtir na sua casa, sempre com convidados assim incríveis, com conteúdos que você não vai encontrar por aí, beleza? Olha só, todo esse conteúdo que a gente está gravando aqui para vocês é produzido na JW Studio Produções. No Instagram você vai encontrar @JW Studio 1. Segue tudo que tu precisa para marketing digital, podcast, eventos internos e externos. A JW Studio Produções pode proporcionar para você, beleza? Também nos segue lá no Instagram, @GravaCastOficial. E também no nosso YouTube, @GravaCast10. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Sempre com muitos convidados incríveis e conteúdos assim acima da média. E hoje nós vamos bater um papo com Yarley Rocha, que é terapeuta e estrategista de empresários e muitas outras coisas. Yarley, seja muito bem-vindo. Obrigado, Anderson. Muito bom estar aqui com vocês. E agora, Yarley, queria começar, a gente sempre começa aqui com a história do convidado, para conhecer um pouco mais sobre o convidado, né? Como é que surgiu o Yarley antes dessa especialidade que você tem voltado para a questão de emocional da mente? Como é que surgiu? Quem é o Yarley antes disso? Cara, vamos lá. Há um bom tempo, né? Antes, na minha adolescência, eu sempre gostei de computador, de jogos. Então, eu era aquele menino que deixasse passar 24 horas, 72 horas no computador. Tava lá. E ao decorrer do tempo, eu comecei a me interessar muito pela área de programação, de hacker, né? Coisa de adolescente, de jovem mesmo. Sim. E teve um momento que eu terminei o meu ensino médio e eu queria fazer programação. Foi quando eu busquei, né, fazer a faculdade de ciência da computação. Sim. Só que nesse processo da minha jornada, né, de perceber o que é que eu queria ser naquela época, eu olhei e vi que era muito alto o valor para ingressar na faculdade. Sim. Particular, né, pagando. Na época custava R$700, só o primeiro período. E assim, quando eu busquei também entrar no Enem, não consegui. Então foi quando eu encontrei e conheci o Felipe Archer, que é um amigo meu hoje, trabalha na área de vendas, um profissional excelente. E ele disse, cara, precisa conhecer essa ferramenta aqui. Tem várias técnicas que vai te ajudar, porque na época a gente estudava sobre projeção astral. E aí eu conheci, quando eu comecei a praticar, eu lembro quando eu e ele estava na Aurora, aqui no centro do Recife. E eu disse a ele, cara, as pessoas precisam conhecer essa ferramenta. E aí foi quando eu comecei a estudar mais a fundo sobre a hipnose. E eu lembro que eu disse a ele, eu vou começar a palestrar, eu vou começar a ensinar, vou dar cursos, vou dar treinamento às pessoas, para que as pessoas conheçam o quão é bom e importante trabalhar a mente e reprogramar ela. E essa ferramenta é maravilhosa para isso. Então foi quando a gente começou a praticar, a estudar, a gente ia para a Aurora, ia para o Marco Zero, né, e querer também hipnotizar as pessoas, para praticar, né, no dia a dia. E foi sensacional esse processo, sabe? E eu acredito que foi aí que eu tive o estalo de que, caramba, é isso que eu quero para mim. Então, já que eu não vou poder programar computadores, eu vou programar mentes. Que é... Exatamente. Por incrível que pareça, as nossas mentes elas são muito mais desenvolvidas que os computadores, né? Sim, foi a gente que desenvolveu ele, né? Então muitas pessoas colocam o computador acima, né? Sim. Mas na realidade, nosso cérebro, ele tem uma capacidade de até 15 mil computadores. Olha só que coisa interessante. Você falou de uma coisa interessante aí, que é a questão da projeção astral. O que seria isso? Vamos lá, a projeção astral, se a gente for para o campo espiritual, né? É você se projetar do seu corpo e entrar no campo astral, que é o campo espiritual. E nesse campo espiritual, você se conecta com várias outras pessoas mediante ao campo, né, de estudo da espiritualidade. E isso é uma forma de se conectar, né, com o campo energético, com o nosso campo espiritual. E é mais ou menos isso, né? E aí, se a gente for a fundo, vai muito nesse lado espiritual mesmo, sabe? Nessa questão espiritual, né? Então,
crendo também que todo ser humano ele é um ser energético, né? Sim, exato. E através desse campo astral, a gente consegue acessar esse campo energético um do outro, é como se fosse uma comunicação. Sim, é como se fosse a comunicação. Sim. Porque, assim, queira quer não, esse campo espiritual, né, ele também está aqui. Sim. Né? Nós somos três corpos, né? Que é corpo, mente e espírito. Sim. Então, a gente não pode abandonar e deixar esse campo espiritual também de lado. Porque, muitas das vezes, é isso que está nos afetando emocionalmente. Né? Abandonar um dos campos, né? Isso. O importante é estar alinhado com esses três campos, né? Em relação a esse equilíbrio, né? A gente estava conversando, né, nos bastidores aqui e a gente pôde conversar e analisar a questão dessa ligação. Você falou algo muito importante aí que tem a ver com esses três campos e a importância de um equilíbrio entre eles, mas também tem aquela questão de um equilíbrio entre o nosso corpo e a nossa mente. Exato. Que a gente estava conversando aqui, que é importante para quem está em casa você passar essa importância do corpo para a mente, porque faz total diferença, né? Sim. O corpo, né, é a matéria. É esse veículo a qual nós dirigimos hoje. Né? Então, a gente precisa, se eu tenho um carro, se eu tenho uma moto, eu tenho algum veículo, eu tenho que cuidar dele. Sim. Então, ele precisa de uma troca de óleo, ele precisa de uma troca de freio, de pneus. São manutenções normais, que a gente sabe que tem que fazer periodicamente falando. E assim é o nosso corpo. A gente precisa estar fazendo essa manutenção. E aí existe também o campo da mente, né? Que a mente, ela está interligada à matéria. Ela é o que dá a conexão entre a matéria, o corpo e o espiritual, a mente, né? O campo mais subjetivo, individual de cada um de nós. Então, se a gente não cuida das nossas emoções, que é essa conexão, né, entre um e outro, a gente acaba ferindo também o corpo. Então, é por isso que muita gente que tem ansiedade ou entra em um estado depressivo, elas desenvolvem problemas físicos. Sim. Né, como, por exemplo, uma úlcera, uma gastrite. Né, já vi pessoas com... Diabetes também. Né, mas já vi pessoas com gastrite, né, mas não era uma gastrite por conta da alimentação ruim. Era por conta da emoção dela. Né? Eu lembro de uma cliente minha que ela tinha essa gastrite e aí quando ela fez um processo de terapêutico, ela reconheceu e percebeu que aquela gastrite era um processo emocional dela por ela ter perdido o pai dela e não aceitar aquilo. Sim. E quando ela percebeu isso e reconheceu e aceitou a ida, né, o luto, né, do pai dela ter partido, a gastrite dela simplesmente cessou. Olha aí. Entende? Então, tem muita gente que está em casa, né? Sim. Que às vezes não leva muito a sério essa questão, né? Exatamente. E nem sabe que às vezes é um problema que está aqui dentro. Emocional. Muitos dos nossos problemas físicos são emocionais. Até o câncer mesmo, ele é desenvolvido através do campo emocional e grande parte sabe? Então, se a gente for parar para observar, aí a gente entra no campo espiritual. Isso. Né? Porque, para além do campo físico e o campo emocional, o campo mental, tem a mente sábia. Sim. A mente sábia é você se desconectar desses dois campos que são materiais, se desconectar e perceber que, peraí, de onde é que está vindo esse meu campo emocional? De onde é que está vindo essa emoção, que muitas vezes é uma emoção ruim, né? Uma emoção densa, preocupante, que está me deixando me sentir mal. Sim. E aí, consequentemente, está me gerando uma ação fisiológica, seja no meu corpo, né? um tremor, seja uma dor, seja uma palpitação no coração. Seja uma noite de sono que eu não consiga dormir. Exatamente. Né? Tá me gerando esse desconforto físico, porque a mente está informando que algo não está bem. Sim. E aí a mente sábia é você se desconectar disso e começar a olhar para esse teu campo emocional como uma terceira pessoa. Isso. Um mediador ali do teu campo emocional de que, peraí, faz sentido isso? Essa emoção que eu estou sentindo agora, ela é realmente proporcional à situação? Isso. Porque muitas vezes a gente não para pensar um pouco sobre isso. É aquela história, né? De uma formiga, a gente visualiza o problema. Ele é uma formiga, mas a gente visualiza como um cavalo. Exatamente. A gente aumenta o tamanho de uma forma absurda. Isso.
Exato. E aí, toda essa questão de aumentar de uma forma absurda o nosso problema reflete no nosso corpo. E ao refletir no nosso corpo, gera inúmeras doenças. Você falou aí sobre o câncer, e me veio à cabeça aqui aquele doutor muito conhecido que esteve participando de uma entrevista com o Danilo Gentili, o Dr. Ray, e ele fala na entrevista que ele adquiriu câncer de próstata. E ele disse, mas espera aí, eu sempre fui um cara que cuidei do corpo, cuidei da alimentação, sempre fui um cara saudável, mas por que eu peguei o câncer de próstata, 14 centímetros de câncer de próstata? Aí ele foi, como você falou, na raiz. Ele falou que fez a questão de tratamento medicamentoso, a questão de quimioterapia, religiosa, espiritual e a questão psicológica. E aí foi quando ele visualizou o quê? Que essa questão do câncer tinha sido estresse. Estresse que nos acompanha no dia a dia. Nós somos seres que produzimos bastante, né? A gente tem afazeres em casa, fora de casa. Quem tem igreja ou um local que é religioso está sempre ali também. Então, são locais que geram estresse. É um trabalho, é uma cobrança, é uma dívida que precisa pagar. Então, isso leva o quê? Estresse, muito estresse mesmo. E esse estresse, em algum momento, vai trazer ali as suas contas, né? Vai cobrar. Exato. E quando cobra, geralmente é com uma doença assim, bem forte, né? No nosso corpo. E o Dr. Ray chegou a essa conclusão, que era estresse. E veja só, aí ele disse, não, depois que eu comecei a fazer esses tratamentos, eu consegui ter uma cura parcial do câncer. Depois que ele solucionou o quê? Um problema que ele pensava que era físico. Porque ele tentou encontrar uma justificativa. Peraí, eu não como errado, faço treino, cuido da minha saúde, o que está acontecendo? No meu corpo, pode ser por que meu corpo está gerando isso? Aí quando ele parou para pensar, disse, não, peraí, estresse. Solucionou o estresse, o câncer foi embora. Mas isso acontece também contigo, né? Com os teus pacientes, né? Sim, sim. De fato, são situações, né, que são geradas na nossa vida por conta do campo emocional mesmo. E aí, um dos principais, né, é justamente o estresse. Tudo começa no estresse. E aí, o que eu digo sempre é que tudo... E Arley, o que é que a hipnose pode ajudar nas pessoas? Tem estresse? Resolve. Tudo aquilo que é gerado estresse, a hipnose, ela vai resolver. Aí o cara passa a madrugada em farra, tomando uma, gastando todo o recurso. Aí chega na segunda-feira, tu tá como? Acabado. Destruído, acabado. E aí tu não consegue render no trabalho, tu não consegue render no teu projeto. Sim. E tu não consegue ter resultados. Aí tu começa a entrar em um ciclo de frustração. Nada dá certo. Nada dá certo. Então, percebe que muitas vezes o que é que eu quero? Quais são minhas prioridades? E a gente precisa entender que, poxa, tem lugares que a gente não queria estar. Sim. Mas por que nós estamos? A mente, ela busca te levar sempre à tua zona de conforto. Aonde vai ser mais confortável. Menos doloroso, né? Isso. É o que ela já conhece. Sim. Ela já conhece aquele lugar ali e para ela é bom. Tá ótimo por aqui. Tá ótimo aqui. Então, se a gente não percebe isso, a gente chega em ambientes como, sei lá, vamos para um barzinho no final de semana, e aí tu chega lá no barzinho, tu não queria beber, mas do nada tu quer beber. Mas por que eu quero beber? E eu parei para pensar isso em um momento que eu fui para um aniversário. Sim. Eu fui pelo aniversariante ali, a pessoa que estava comemorando seu aniversário, eu queria ir também para prestigiar. Sim. E eu cheguei lá e eu não queria beber, porque eu não estava bebendo. Aí quando eu cheguei no local, eu fui de carro, mas eu queria beber. Eu, caramba, por que eu vim de carro? Eu comecei a reclamar comigo mesmo, porque eu tinha ido de carro, que eu queria estar lá bebendo e tal. E aí foi quando eu parei para observar, cara, eu não queria estar aqui. A minha mente, ela tá arrumando um motivo para que eu me sinta à vontade no local que eu estou desconfortável. Isso. Porque eu queria estar em casa, descansando. Então, se a gente não consegue entender a mente, como a nossa mente funciona, os padrões que ela tem, a gente vai viver esse loop exaustivo, sabe? Nunca vai chegar exatamente aonde a gente gostaria de chegar. E aí no mundo dos empresários, nesse grande mundo, como você falou, e aí eu peguei essa sua fala que é importante,
tudo se resume a planejamento. Exatamente. Sem planejamento não tem onde chegar. Não Mas tem. com planejamento, não só apenas na vida profissional, né? Sim. Porque na vida emocional, na vida sentimental também, é importante ter esse planejamento Exato. para o empresário ir bem. Como a gente comentou aqui no início, né? O corpo está ligado à mente e a mente está ligada ao corpo. Mesma coisa nesse mundo do empresário, né? O planejamento tem que ser feito. Sem planejamento, nada feito. Exatamente. Você não tem resultado, você não sabe para onde quer ir, né? Eu sei onde eu quero chegar. Ok, tu sabe onde tu quer chegar. Sabe onde tu tá? Sei. Sim. Ok. Agora, quais são as rotas? Pois é. Né? Quando eu estava vindo para cá, eu botei no GPS e me deu 3 rotas. Cada uma tem uma quilometragem e cada uma tem um tempo. Sim. E uma coisa que eu observei há pouco tempo atrás é que, essa rota está mais rápido. Essa aqui tem mais 1 minuto a mais do tempo, mas só tem 2 quilômetros a mais. Essa aqui, ela tem 2 quilômetros a menos e tem a outra chega em 31 minutos, a outra chega em 33 minutos. 2 minutos a mais, 2 quilômetros a menos. Sim. Ou seja, peraí, em tese, essa aqui parece que é mais rápido, mas aqui eu vou gastar menos energia. Então, se a gente não entende o caminho a trilhar, o processo a trilhar, a gente não vai ter o resultado que deseja, sabe? Você falou agora sobre processo. Essa questão de o empresário entender o processo, porque você trabalha com microempresários a grandes empresários. Então, o microempreendedor, aquele cara que está começando, que as vendas ainda não alavancaram como ele gostaria que realmente alavancasse, o trabalho que você tem com essa pessoa de ele entender o processo, até que um dia ele vai chegar lá, como é que você faz, como é que você conversa com essa pessoa para que ela entenda esse processo? Vamos lá. O microempresário, o que eu vejo que a maior dificuldade dele é o mês que vem. A maior dificuldade do microempresário é o mês que vem. Por quê? O mês que vem, como é que eu vou pagar minhas contas? Porque não tem um plano, né? Uma ideia de como vai ser o meu faturamento, o meu resultado. De onde é que vai vir os meus clientes? Quantos clientes eu vou ter? Só que tudo isso está influenciado no teu campo emocional. E aí vem a questão de deliberação de funções. Eu vejo muitas pessoas, empreendedores, que têm um potencial muito grande, mas aí que está o problema. Sim. Por ter um bom potencial, ela não consegue deliberar funções. Porque se eu sei fazer tudo, por que eu vou pedir para que as pessoas façam? Vou ficar sozinho, né? Tipo, trabalhando solitário, né? E isso acaba sobrecarregando, né? Então, o primeiro ponto é justamente esse. Entender aonde é que eu estou, né? O processo que eu estou passando e o que é que eu preciso melhorar nisso aqui. Se eu não souber aonde é que eu estou e o que eu preciso melhorar, eu não vou conseguir ter o resultado. E Arley, como é que eu faço para saber onde eu estou? Velho, psicoterapia. Que é o caminho que vai É ajudar. o autoconhecimento. Né? É um dos caminhos que vai fazer com que você perceba quais são tuas travas emocionais. Né? Porque muitas das vezes tu consegue deixar tudo teu e começar a fazer coisas para as outras pessoas. Mas não consegue o inverso, né? Mas não consegue o inverso. Né? Tem alguém da tua família, amigo, que está precisando de você ali. E aí tu abandona tudo teu e vai ajudar aquela pessoa. Estou dizendo que não deva fazer isso, mas é uma questão de prioridades. A gente tem que entender quais são as nossas prioridades. E a gente acaba, e aí tem uma trava, né? Que é a trava do servir. Do você servir muito aos outros e esquecer de servir a si mesmo. Doar muito de você, né? Sim. Então, essa doação é uma necessidade de quê? De outra trava. A aprovação. Querer ser aprovado, né? Você não vai fazer com os outros o que fizeram com você. Então, você deixa o seu e vai fazer para querer mostrar que é diferente. Exatamente. Então, isso é o que muitas vezes trava as pessoas de conseguirem ter resultados na sua vida. Sabe? Porque ela para de fazer o que é dela para poder fazer o que é para o outro. E aí acaba entrando, como você comentou bem,
num loop sem fim. Exatamente. Ela está buscando aquela aprovação que, por exemplo, ela acaba de fazer essa determinada ajuda ali que ela prestou para essa pessoa e talvez ela seja daquela pessoa que ela goste de ouvir elogios. Exato. Aí não ouviu o elogio, o mundo acabou. Acabou. O que será que ela gostou? Ou, beleza, não ouviu o elogio, mas ela vai e liga para a pessoa para... E o que tu achou? Tal, a pessoa falou, tá massa, tá muito bom. E ela se machuca o coração dela porque ela queria ouvir mais sim, e mais, né? Sim. Então é justamente um probleminha acaba encadeando outros e outros problemas, né? E nessa questão aí você falou sobre a importância da psicoterapia para os empreendedores, não só apenas para os empreendedores, mas como você trabalha para os empreendedores também, para os grandes empresários, micro e para as pessoas comuns também. Essa terapia avançada, né? Como é que é feito lá na sessão? Né? Porque muitas pessoas que estão em casa ainda tem aqueles preconceitos com uma terapia. Tem gente que diz assim, não vou para um profissional da área de saúde voltada para psicologia, para a área do coaching, para a área da questão da hipnose, porque eu não sei o que eu vou falar lá e se eu falar ele divulgar o que eu estou falando. Sim, sim. Entende? Tipo assim, mas se eu contar uma parte da minha vida que eu não gosto muito, dessa parte, uma parte que talvez de alguma forma denigra a imagem daquela pessoa. Então, assim, como na terapia lá, você utiliza, né? Tem uma coisa que eu achei interessante, que é a terapia avançada, que a gente também está conversando, que vai conversar também, sobre a questão da PNL, da programação neurolinguística. E aí, onde é que entra essas ferramentas para mudar a cabeça dessa pessoa? Vamos lá. Primeiro, desmistificando, né, o que é a terapia, a psicoterapia, cada um chame de uma forma, Sim. Mas a terapia em si é um momento para você ali se trabalhar, entender sobre você. Então, existe uma questão da ética de que não se conversa nada sobre a terapia fora com o teu profissional. Né? Então, o que é dito ali, fica ali. Sim. E desse processo, se você quiser comentar com alguma pessoa, aí é você que vai comentar. Sim. Né? Então, mas, porém, para além disso, a terapia avançada, que é uma metodologia que eu venho criando hoje, né, que ao longo desse tempo eu pude entender que as pessoas hoje elas querem resultados. Sim. Então, o que vem, na verdade, e aí eu posso arrumar uma briga sobre isso. Olha aí. Né? Mas pode falar, fica à vontade. É uma treta, né? Pode surgir uma treta aí. Pode, mas é bom. É que as pessoas hoje elas querem resultado. E diante disso tudo, é resultado rápido. As pessoas não querem passar 1, 2, 3 anos fazendo terapia para ver se vai dar certo. Ela quer em um mês. Exatamente. Porque, pensa comigo, tu já tá sofrendo aquilo faz bastante tempo. Aquilo tá te travando em vários aspectos da tua vida. Tu não consegue ingressar num trabalho, tu não consegue ter resultado no teu trabalho, seja concurso, seja CLT, seja empreender, seja o que for na tua vida, tu se sente travada, sem conseguir ter resultados. Sim. E aí vai tu ter que fazer uma terapia e ver se isso vai ter um resultado daqui a um ano. Então as pessoas querem resultados rápidos. Para que elas consigam trabalhar e terem os seus resultados. Desse processo, né, que eu venho fazendo acompanhamentos, eu recebo muitos clientes com essa queixa. E as pessoas dizem por aí, né, que não sou eu que vou ajudar, é a pessoa que tem que se ajudar. Eu concordo. Mas uma porcentagem ali detém do meu profissional para que a pessoa consiga enxergar e perceber aquilo. E aí foi quando eu comecei a entender que, peraí, a pessoa, elas querem ter resultados rápidos. Quais são as ferramentas técnicas que fazem com que as pessoas tenham resultado rápido? Isso. E aí foi quando eu comecei, há um tempo atrás, né, como eu disse, eu já vim estudando a hipnose, e eu comecei a estudar sobre programação neurolinguística. Tema bom. Que em outras palavras, as pessoas ouvem muito aí sobre reprogramação mental. Isso. Né? O que é a PNL, que é a programação neurolinguística? Agora, existe mesmo essa questão de reprogramar a mente? Vamos lá. A reprogramação mental é um termo utilizado para fazer com que a pessoa entenda a mudança cognitiva ali. Sim. Tá? Só que vamos levar para um campo da neurociência. O que é que a neurociência fala sobre isso? Existem sinapses neurais.
essas sinapses neurais, elas são células, informações que são armazenadas no nosso cérebro. Então, quando esse armazenamento é gerado, é como se fosse como posso dizer? Vamos dizer que é uma bolinha que tem ali. Sim. Só que essa bolinha, ela é gerada, ela é criada, né? O vaso ali, quando você tem um impacto emocional. Esse impacto emocional é algo que aconteceu na tua infância, na tua adolescência ou na tua fase adulta, que muito, muito provavelmente é a infância e a adolescência, porque a fase adulta o cérebro já está formado, já tem conceitos e preceitos ali. Mas quando gera esse impacto emocional, seja ele positivo ou negativo, e grande maioria das vezes tem mais negativo do que positivo. Aquela sinapse, ela armazena aquela informação que vai gerar travas e bloqueios emocionais na tua vida. Sim. Então, tem pessoas que têm dificuldade de falar em público ou de gravar um vídeo. Estávamos comentando sobre isso, né? Como a gente conversou há pouco tempo. Então, esse medo, o que é o medo, primeiramente? O medo é uma sensação, imaginação da nossa mente, que a gente começa a acreditar porque nós não temos conhecimentos sobre como funciona a mente. E é esse o problema da coisa que eu vou chegar nesse ponto sobre o processo da terapia avançada. Então, a neurociência, ela explica que com a hipnose, a gente acessa essas lembranças, essas memórias que estão ali e começa a fazer uma ressignificação ou uma desassociação. Ressignificar é fazer a pessoa olhar para o problema por um outro ângulo, um outro ponto de vista, enquanto a dissociação é tirar você daquele problema, a mente, e fazer com que a tua mente entenda que, opa, isso aqui já não é mais algo que me afeta tanto. Então, ameniza aquela dor, faz com que a mente tome uma outra percepção e aquela sinapse já tem um novo sentido, um novo significado. E aí, a gente vai trabalhando isso em outras sinapses. Então, cada sinapse dessa, ela se conecta uma com a outra, enviando informações. E quando a gente trabalha isso, as informações que vão sendo enviadas são quais? Outras percepções. E aí, por isso, o termo de reprogramação mental. É fazer com que a mente comece a entender... Mas uma troca. Ter outras percepções. Vamos lá. Eu tenho medo de falar em público ou de gravar um vídeo, porque as pessoas falaram na minha infância que eu era burro, que eu só fazia as coisas erradas, que eu não fazia nada direito. Então, na minha cabeça, eu acredito nisso, por mais que eu não acredite. Mas a minha mentalidade, as sinapses, as memórias que estão armazenadas... A minha programação ali atual... É outra. Sabe? A minha mentalidade de adulto de que não faz sentido, eu não sou assim. Eu sei do meu potencial. E tem gente que está tão enraizado isso que nem ela enxerga o potencial que ela tem. Verdade. Sabe? E aí, através disso, com a PNL, a gente reprograma isso. E aí, como é que é feito? Como é que a PNL funciona? A PNL é tudo aquilo que a gente fala, que a gente ouve, que a gente vê, é recebida a informação na nossa mente e a mente interpreta aquilo. Então, imagina que existe o computador, onde tem a memória, a programação ali, né? E a PNL é o programa. Então, o neuro, né, é a mente, que é a CPU do computador, onde fica armazenado todas as informações. E a linguística é o mouse. É onde você vai instalar ali os programas, né? E aí você vai instalar, avançar. Ou seja, tudo aquilo que você falou de que eu não consigo, eu não posso, vai sendo armazenado. Vai armazenando na tua cabeça de que você não consegue, que você não pode. E também que você ouve das pessoas falando para você. Que se torna, querendo, não uma verdade, né? Uma verdade. E aí a PNL, ela entra com ferramentas e técnicas para justamente ressignificar isso ou desassociar a tua mente daquela programação que foi gerada ali dentro da sua cabeça. Durabilidade, assim, em relação à duração, né? A pessoa começou a fazer um tratamento hoje contigo. Como você falou, nada é em curto prazo, mas a terapia avançada que você desenvolveu está buscando isso, né? Sim, exato. Mas tem um tempo específico que você estimou e tal? Olha, as pessoas elas começam a ter uma percepção, né,
cognitiva, de mudança comportamental no terceiro e quarto encontro. Sabe? A gente cria um tratamento personalizado para cada pessoa. Sim. E aí, nesse tratamento, a pessoa já consegue ter essa percepção de mudança de comportamentos e pensamentos no terceiro e quarto encontro dela. Sim. Então, para além disso, eu utilizo outras ferramentas, né? E aí também a psicoeducação. Cara, a psicoeducação parece ser uma besteira, mas é tão importante no processo da terapia, porque vai fazer com que as pessoas entendam como a mente funciona e como a mente dela funciona. Tem pessoas que, por exemplo, tá ouvindo esse podcast aqui, só dela tá ouvindo, entendendo como funciona a mentalidade, como as crenças surgem, como o medo aparece, como gerenciar tudo isso, ela já começa a trabalhar isso nela. Dentro dela, né? Dentro dela e por ela mesma. Isso. Então, o mais importante é justamente isso, é a psicoeducação. É fazer com que você entenda a sua mente dentro do meu processo terapêutico. Eu faço com que a pessoa entenda como a mente dela funciona, para que lá na frente ela não esteja fazendo a terapia comigo hoje, né, futuramente, mas ela, opa, eu lembro disso aqui. Isso aqui aconteceu já. Eu vi no podcast, eu vi ali essa Eu sei informação. agora como lidar com isso. Como gerenciar isso. E as pessoas falam muito sobre o medo, né? Mas o que é o medo? O que é o medo para você? Bom, eu vou tentar trazer aqui uma definição, né, do que eu aprendi ao longo da minha vida, né? Por muito tempo, eu achava que o medo significava que eu era medroso, né? Vamos dizer assim, tipo assim, não, você tem medo, você é uma pessoa medrosa. Mas ter medo não é ter a ausência dele. Sim. Pelo contrário, é você, mesmo com medo, você encarar os seus desafios. E foi assim que eu aprendi, foi assim que houve uma mudança nessa reprogramação. E aí, para mim, hoje, o medo é justamente isso. É algo que nasce dentro do nosso coração como uma forma de defesa do nosso corpo. Sim. Para nos defender, até porque sem o medo a gente já teria morrido. Exato. Porque, por exemplo, a gente talvez fosse atravessar uma pista. Sem medo, a gente ia atravessar a pista e vamos embora. Andar com um carro muito rápido, uma moto... Colocar o dedo na tomada. Na tomada ali. Mas o medo, ele é uma barreira natural do nosso corpo. E hoje eu entendi isso, né? Hoje eu entendo isso muito bem. Mas a questão do medo é de forma avançada, né? Que aí entra com a ansiedade também, né? Essa questão da ansiedade e a depressão também, né? Todas as doenças relacionadas ao psicológico, né? É o medo crônico, né? Sim. E aí, isso, o que é que acontece? O medo é justamente isso que você está dizendo. Mas o medo, ele detém de onde é que ele vem? Sim. Do pensamento. E de onde é que esse pensamento vem? O pensamento, ele vem justamente daquilo que foi criado na sua cabeça, né? Tanto por você mesmo, quanto por pessoas que estavam ao seu redor. Ou seja, não existe. Não existe. Então, o medo, ele não existe. O medo é apenas uma imaginação que foi criada ali. Isso. E a sua mente, ela te mostra como, olha, cuidado. Então, é importante a gente entender que o medo, ele não existe. O medo é apenas uma amostra de uma atenção e de um cuidado. Nós não devemos não ter medo. Isso. Mas nós devemos gerenciar aonde é que essas informações estão nos influenciando. E como você falou, né? Essa questão do medo, ele ser natural da gente, é uma forma de proteção do nosso corpo. Mas a partir do momento que ele se torna excessivo, tudo que tem essa questão de ser excessivo é perigoso. Exato. Né? Por exemplo, a pessoa que sofre de ansiedade também faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Deus permitiu que a gente tivesse ansiedade para a gente poder ter ansiedade para coisas boas que vão acontecer. Só que a ansiedade em graus maiores já não é legal, porque vai começar a interferir na tua vida. A gente estava conversando aqui nos bastidores e esse tema, sem sombra de dúvidas, é um tema que é um pouco... assim, as pessoas elas gostam de ouvir sobre esse tema, que é a questão do chá de ayahuasca, não é isso? E você me falou que você usa na terapia. Primeiramente, o que é o chá da ayahuasca, tá? E como é que você utiliza nos teus pacientes e quais são esses benefícios que esse chá traz para essas pessoas? Então, vamos lá. Vê só. A ayahuasca é um chá indígena. Sim. Né, onde o chá ele contém DMT, né, e nós temos DMT.
Uhum. Então, o DMT ele é liberado na nossa vida de forma natural 2 vezes. Uma é quando a gente nasce, a outra é quando a gente morre. Sim. Né? Então, existem processos do DMT, rituais indígenas, xamânicos. Tem a igreja do Daime, né? Que hoje eles consagram a ayahuasca. E esse chá é um chá onde as pessoas utilizam dele para justamente ter um processo de autoconhecimento, um processo espiritual, que é uma expansão da consciência. Eu costumo dizer que a ayahuasca é uma forma de acessar o estado hipnótico, né, onde é um estado natural, através do enteógeno, e de forma que seja espontânea. Sim. Então é um processo de autoconhecimento mesmo que as pessoas começam a ter, que é sensacional, sabe? Fora da curva. Nesse momento que você toma o chá, em quanto tempo ele vai fazer efeito no corpo? Vamos lá. Leva aproximadamente uns 30, 40 minutos para o efeito acontecer. Né? E nesse processo a pessoa vai... É muito subjetivo. É individual de cada um. Né? Eu, ao longo do tempo, eu usei bastante para conhecer, né? Me aprofundar mais nesse campo e entender como é que ele funciona, né? Quais são os efeitos, o que é que acontece. E hoje eu conheço pessoas que saíram da depressão com uma dose de ayahuasca. Uma dose, só uma única dose. A pessoa vivia simplesmente... é uma empresária, onde ela tinha uma imobiliária, e aí por questões de crises na pandemia, teve que fechar. Ela passou por vários processos na vida dela, e aí quando ela tomou, cara, ela simplesmente entendeu, né? Ela foi um processo da vida dela, que com a hipnose a gente não conseguiu acessar. Sempre chegava em um momento que a mente travava, bloqueava. Sim. E quando ela foi lá, ela percebeu que aquilo ali tinha como referência o luto na vida dela, de perdas da vida dela. Sim. E aí foi quando ela entendeu que ela tinha um padrão, que sempre que acontecia algo na vida dela, ela se recolhia e entrava em um estado depressivo, onde passava 2, 3 dias trancada em casa. E por ela estar nesse processo de repetição, ela não conseguia mais dar andamento no seu projeto, na sua empresa. Sim. E ela fechou a empresa, não conseguiu dar mais andamento. E quando ela passou por esse processo, ela tomou e ela entendeu, né, o que estava acontecendo ali, ela simplesmente, sabe, se curou, possamos se dizer assim, da depressão, saiu do processo depressivo e hoje ela está retomando o seu projeto de vida, né, como uma profissional aí excelente e levando também um conhecimento e buscando querer ajudar outras pessoas nesse processo de vida dela. Existe alguma forma de tomá-lo? Qualquer pessoa pode tomar? Existe uma forma, como você falou, tem questões religiosas também por trás. Sim. Mas a pessoa que está em casa, se ela quiser adquirir esse chá, ela pode utilizar em casa? Qual a forma de tomar? Se ela pode tomar em pé, sentado? Porque é importante, né? Vai que alguém que está assistindo em casa, vou comprar, vou entrar aqui e tal. Olha, eu acredito que hoje, no contexto da ayahuasca, né, existem rituais, como o Daime, encontros xamânicos. Eu acredito que hoje, de fato, não pode estar tomando em casa. Não pode, até porque existem leis que não permitem isso. Não permite. Né? Mas existem locais que são locais que é permitido você fazer o uso. Sim. Né? A ayahuasca hoje ela é permitida num contexto clínico como questão de pesquisa, de estudo. Ainda não foi permitido o uso da ayahuasca, né, em contexto clínico, apenas em contexto de pesquisa. E aí existe no contexto religioso que é permitido, né, que é comum. Aí o Daime, tem algumas outras religiões e rituais indígenas que são permitidos estar fazendo uso da ayahuasca. E também tem, além da ayahuasca, tem o Santo Daime, né? Que é a Jurema Preta. E aí as pessoas acabam misturando com a Umbanda, o Candomblé, mas são coisas distintas. Porque eles utilizam, mas é com álcool. Então faz parte do ritual deles. Mas não é que seja o DMT ali. Sim. Entende? É uma outra coisa. E é importante a gente falar sobre esses assuntos para justamente desmistificar algumas coisas, alguns temas, né? Que as pessoas possam ter preconceitos, né? Porque o preconceito justamente é um conceito que ainda não está concluído ali em relação a alguma coisa, e às vezes a pessoa ela tem esses preconceitos por não conhecer.
quando você conhece, você tem uma visão diferente daquilo, né? E quem sabe, você que esteja assistindo em casa, você sofra de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, coisas que hoje lhe atormentam. E, sem sombra de dúvidas, ir a um especialista, como é o Yarley, e procurar ajuda da hipnoterapia, do chá, né, junto com ele, com um profissional, né, eu tenho certeza que a vida da pessoa ela vai mudar. A vida da pessoa ela vai ter um contexto diferente, né? Então é muito importante esse podcast aqui trazer para essas pessoas e tirar quebrar esses tabus e tirar esses preconceitos que ficam aqui na cabeça das pessoas. E Arley, tem uma coisa interessante que essa questão de terapia avançada no contexto ali empresarial, no contexto do coaching, entende? Porque hoje em dia você também é coach? Não, né? Não. Então existe uma diferença, tipo assim, eu quero utilizar essa terapia avançada para a parte empresarial, para o pessoal do coaching, dá para utilizar tranquilamente também? Vamos lá. Existe uma diferença entre terapia e coaching, né? Por quê? O coach, ele ajuda pessoas a, como posso dizer, é como se fosse uma projeção de tarefas, né? Objetividade. Encontrar o caminho. Encontrar o caminho ali do que ela precisa fazer na vida dela. Sim. Mas não é terapia. Sim. Uma coisa que as pessoas que não conhecem o coach, e eu não sou contra, pelo contrário, eu conheço ferramentas de coach, eu utilizo ferramentas de coach dentro do meu processo terapêutico, Sim. mas eu não sou coach porque eu não fiz um treinamento dentro do coach em si. Da especialização em coaching, né? Mas eu fiz estudos e pesquisei sobre. Mas assim, a questão do coach em si, ele vai te dar o direcionamento objetivo de algumas coisas. Tá? Sim. Mas o trabalho terapêutico não é... O coach ele não trabalha no campo terapêutico. E Arley, mas eu trabalhando meu direcionamento em determinadas coisas da minha vida, seja profissional, pessoal, Sim. Eu não vou ter que trabalhar minhas emoções? Sim, consequentemente você vai trabalhar. Mas não necessariamente é um trabalho voltado para as tuas emoções. Sim. Então, se tu é uma pessoa ansiosa, se tu é uma pessoa que tem medo, se tu é uma pessoa insegura, não acredita, não tem uma autoimagem formada sobre si mesma, Sim. ou de si mesmo, o coach, ele vai te pressionar ainda mais, ou seja, vai gerar mais ansiedade. Vai. Porque você é travada, é travado, é bloqueado emocionalmente. Sim. Então é importante você destravar, entender o teu campo mental, emocional, e aí depois você fazer um processo de coach e dar o start no que é preciso na tua vida. Então, são ferramentas e mecanismos diferentes, sabe? Mas tem esse separamento aí. Talvez hoje as pessoas elas confundam muito esse trabalho, né? Justamente por causa da banalização da profissão, né? Exato. Querendo ou não, né? Então, hoje em dia tem muitos coaches, muitos, assim, de uma forma até que a gente não consegue até calcular, né? Você entra no perfil coach, e eu acho que é por causa justamente disso, né? Dessa banalização da profissão, né? E achar que não é importante, né? O trabalho do coach ou do terapeuta, e é muito importante. Isso. Uma coisa importante que eu queria perguntar para você é se existe algum conflito, né? A gente sabe que existe um conflito, por exemplo, dentro do ramo da nutrição. Semana que vem eu vou estar entrevistando uma nutricionista aqui, a Júlia Lopes, até mandar um abraço para ela. No ramo da nutrição, por exemplo, existe um conflito com terapeutas que são naturais, né, que tratam as pessoas de forma natural. Dentro desse ramo da questão da hipnose, essa questão toda, existe algum conflito com o pessoal da área da psicologia ou não? Com certeza. Existe, né? A hipnose, por si só, ela já é conflituante com a psicologia, né? Porque Freud, quando ele descobriu a hipnose, e aí as pessoas pensam que Freud ele abominou a hipnose, disse que não funcionava. Sim. Mas pensa comigo, que ano Freud estava estudando hipnose? Pois é. E aí o que as pessoas não sabem... Olha aí. É que Freud foi aluno de Charcot. Charcot, ele era um hipnólogo, onde ele tinha
um espaço, ou seja, uma clínica, um hospital voltado especificamente para pessoas que tinham histeria. As pessoas Sim. pensam que foi Freud que trouxe a ideia da histeria, Conceito, né? né? O conceito analítico Uhum. sobre histeria, mas na verdade ele foi aluno de Charcot, Sim. onde Charcot desenvolveu técnicas de hipnose, e aí foi quando ele começou a estudar hipnose. Sim. E aí ele pegou a ideia, foi um bom marqueteiro, foi uma pessoa que trouxe a psicologia para o campo da ciência, foi uma Sim. pessoa que expandiu a psicologia. Isso é um fato. Mas quando ele trouxe isso, e ele começou a aplicar a hipnose, e não funcionou em uma cliente, ou uma paciente, seja lá como Sim. cada um chama, quando ele aplicou não funcionou, ele disse que não funcionava. Mas, na verdade, cada indivíduo tem uma linguagem. E aí uma coisa que eu sempre digo é que o profissional que se prende a apenas uma ferramenta, apenas uma técnica, uma forma de atuar, ele simplesmente fica preso. Sim. Porque cada pessoa tem uma linguagem. Isso. Cada pessoa tem uma forma de pensar, de falar, de agir. Então tem pessoas que se dão super bem com TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Sim. Enquanto tem pessoas que dão super bem com a analítica, né? Então, muito disso vai subjetivo de cada um. Cada indivíduo, né? Uma individualidade biológica. Exato. E a comunicação também, né? Então, para além disso, existe essa treta, né? Esse atrito que Esse pequeno conflito profissionais da área da psicologia dizem que não funciona. Já recebesse algum direct, alguma mensagem do Instagram? Já até me ameaçaram a denunciar para o CRP. Sim. Né? Então, mas o que é que entra aí, tá? O próprio CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, ele fala sobre a psicoterapia não ser exclusiva da psicologia. Sim. Eles mesmos falam isso. Então, sim, pessoas podem ser terapeutas, sim, pessoas podem atender pessoas que fazem terapia, sim. Só que aí que está um problema, né? Por isso não ter um regulamento, uma regulamentação, talvez um conselho, né? Conselho direcionado a isso, Sim. pessoas vão ao Léo, né? Fazem um cursinho aqui, um cursinho ali e começam a atender. E tá tudo bem. Ela se capacitou também, né? Porque também se capacitou, né? Isso. E quantos outros também não. É. Mas aí eu te digo, a mesma coisa é dentro da psicologia. Uhum. Eu já vi profissionais da psicologia, na época que eu estudava na faculdade, eu vi profissionais que, cara, não estudavam ali, não estavam ali. Sim. Chegava e, bota o meu nome aí, Que eu vou embora. Sabe? Tem o trabalho que o professor passou, né? Sim. Cara, se tu quiser, eu posso falar. Porque é uma pessoa que entendia o básico e falava, não fazia nada. Sim. Né? Então, assim, tem profissionais que estão aí atuando. Eu já vi profissional fazer coisa absurda. Clientes, pacientes chegarem para mim e, olha, aconteceu isso. Sim. Porque tem pessoas que fazem acompanhamento com psicólogo e tem pessoas que fazem acompanhamento comigo. E aí eles mesclam. E já vi acaba pegando o benefício de cada um, né? De cada um. Cada um. Mas já aconteceu de pessoas virem para mim já falando de que, Yarley, aconteceu isso, de profissionais mesclarem o seu trabalho com religião, sabe? E praticamente mandar a pessoa ir para a igreja. Acontece, né? Entendeu? Nada contra a igreja. Nada contra. Mas qual a ideia de igreja para aquela pessoa? Porque era uma pessoa que era lésbica, sabe? A identidade de gênero era diferente, ela tinha um conceito religioso, ela tinha uma percepção sobre a vida totalmente diferente do que ele estava querendo induzir para ela. E nessa questão de psicologia, o profissional que está ali, ele tem que ser neutro, né? Exatamente. Tem que ser neutro. Da terapia em si, né? Terapia. Da terapia. Então, assim, de ambos os lados, existem profissionais e profissionais. Sim. Né? Mas existe, sim, muita treta em relação a isso. As pessoas já levaram essa ideia para o CRP, mas é aquela coisa. O CRP mesmo diz que não é exclusivo. Não há nenhum problema. Você falou de uma coisa interessante.
E acho que é uma pergunta que vale muito a pena ser feita, essa questão do profissional que trabalha com a questão de psicologia, essa questão de tratamento, terapeuta. Cara, como não deixar as suas convicções falarem mais alto na hora da terapia ali? Tipo, você tem os seus conceitos, as suas verdades, mas como não deixar falar mais alto e, tipo assim, os teus conceitos, as tuas verdades serem colocadas na cabeça daquela pessoa? E não, tipo, profissional, vou passar as informações que essa pessoa precisa e não aquela que eu gosto que seja, enfim. Como é que concilia isso? O primeiro ponto não é passar a informação que a pessoa precisa. Sim. As pessoas precisam entender o que elas precisam. Sim. Eu não devo passar para ela. Muitas das vezes a pessoa está ali conversando comigo e, por experiência, eu já fiz o mapeamento dela e já entendi de onde é o problema dela. Sim. E aí eu me seguro e, ok, eu já entendi de onde é que está vindo isso, mas eu não vou te falar. Eu quero que você entenda e compreenda. E aí a gente vai. Daqui a pouco tem um estalo. Pô, e ela... Caramba, Yarley, eu tô percebendo que é por conta disso. Aí é sobre isso. Sim. Se eu tivesse te falado isso, você iria entender... Que teria induzido, né? Não, a mente ia entender como uma percepção de que, caramba, realmente. Sim. Mas quando lá dentro tem um estalo, sabe? Aquela bolinha estoura e... Caramba, insight. Eu percebi isso aqui. Então é outra ideia, sabe? A mente, ela já tem o quê? Ressignificação. Sim. Não foi eu falando e... realmente. Eu vou começar a observar isso melhor. Percebe que é diferente? Percebo. É tipo... Não, caramba, eu observei isso. Eu identifiquei isso, Identifiquei. Né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Mas o que é que deve ser feito para além disso? A anamnese, você tem que entender qual é a percepção de mundo do teu cliente, do teu paciente. Se tu não entender qual é a percepção de mundo dele, tu pode falar coisas que vai afetar eles emocionalmente. E eu abro aqui, sou bem aberto, no fato que já ocorreu comigo da gente errar no processo terapêutico. Sim. Né? Teve um processo que a cliente, ela tinha uma raiva, a paciente, ela tinha uma raiva muito grande de uma determinada pessoa, e a gente estava no processo de perdão, né? Que é o processo de terapia de perdão. E nesse processo de terapia de perdão, eu disse para ela pedir perdão para a pessoa. Só que ela tinha uma raiva enorme. Profunda, né? Profunda daquela pessoa. E como é que ela ia pedir perdão? Sabe? E assim, depois que isso aconteceu, ok. Eu vi que eu errei nesse processo aqui. Né? Sim. Mas acontece da pessoa... E aí ela entrou no processo de rejeição sobre aquilo. Só que a gente trabalhou, né? Ressignificou aquilo. Mas tem starts que são dados que podem ser starts errados. E aí é importante você buscar um profissional que realmente conheça, que você entenda que, caramba, esse profissional eu sei que pode me ajudar. Né? Como ele fala, como ele reage, os feedbacks que ele tem. Isso é importante para você saber quem é que vai estar cuidando ali da tua mente. Isso é importante, né? A gente está chegando ao final do podcast. A gente está conversando aqui e a conversa vai fluindo e rapidamente dá hora, né? Porém, toda vez que eu termino o podcast, eu peço para o convidado deixar uma mensagem de motivação, de esperança para as pessoas. Pode ficar à vontade, a câmera está aqui. Ok. Deixe uma mensagem para tocar o coração dessa pessoa que talvez esteja indeciso ainda se faz ou não terapia. Vamos lá. O que eu normalmente digo às pessoas é que a nossa mente, ela é feita de percepções do mundo externo com base no mundo interno. Então, tem um loop, que é o loop de James Tripp, né, que ele consiste em experiência, imaginação, crença e expectativa, tá? Primeiro a gente gera uma experiência na nossa vida. Essa experiência, ela vai te levar a ter uma imaginação sobre aquela experiência, se ela foi boa ou ruim. E em seguida, você tem uma crença, você cria essa crença dentro de você e essa crença te gera uma nova expectativa. Então, se você entra no loop negativo, você sempre vai estar gerando expectativas negativas e gerando experiências ruins na tua vida. Então a gente precisa reprogramar a mentalidade e percepção que nós temos para que nós possamos ressignificar o mundo a qual nós estamos vivendo individualmente.
Agradecendo ao Yarley pela presença e vai vir mais vezes aqui para a gente conversar sobre esse tema Show. e outros temas que são importantíssimos para o nosso conhecimento. Agradecendo a você também que esteve conosco, participando aqui do podcast, sempre lá no Instagram, lembrando que sai logo após a gravação o primeiro corte e assim por diante a gente vai postando durante a semana. Mandar um abraço especial também a todos que fazem parte aí da Nutri7, que é localizado lá no Shopping Norte Janga. Também mandar um abraço especial ao pessoal que faz parte da Rose Modas. Um grande abraço a vocês. A Contability, tudo que você precisa para a área de contabilidade também a Contability pode oferecer para você. E no demais, muito obrigado pela sua atenção até agora. Muito obrigado a você que acompanha os cortes também. Lembrando que semana que vem tem mais. Estaremos entrevistando a nutricionista Júlia Lopes para falar um pouquinho sobre nutrição esportiva. Então, um forte abraço a você. Lembrem sempre que todas as coisas você pode naquele que te fortalece e todas as coisas sim são possíveis aos que creem. No tempo certo, na hora certa, vai chegar. Essa é a mensagem que eu procuro sempre deixar para você. Lembre sempre de outra coisa. Mais importante é a direção do que a velocidade. Então, vai na direção certa, que no momento certo o que for teu vai chegar nas tuas mãos. Então, um forte abraço, que a mão do Eterno esteja estendida sobre a sua vida. Valeu!